do Internacional de Odontologia da Anhanguera Santana. Hoje nós vamos ter a palestra com o nosso amigo Marcelo. Quem é da Anhanguera já conhece ele, muito provavelmente. Seja bem-vindo, Marcelo. Sinta-se à vontade. Muito obrigada pelo convite. Quando quiser, tá bom? Muito obrigado, Cauane. Boa noite a todos. Boa palestra, Marcelão. Perdão? Boa palestra para você. Obrigado, professor. Hoje irei apresentar um tema para vocês que é um pouco desconhecido, talvez alguns conheçam, mas eu acho que a maioria não. Sobre odontologia underground. Por que desconhecido? Digamos que seja uma face da estética um pouco oculta. Deixa eu só ver se eu estou conseguindo compartilhar a tela. Ainda não, professor. Liberei. Marcelo, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você prefere que faça perguntas no final ou pode te interromper durante a palestra? Não, pode me interromper. Tudo bem, então. Sem problemas. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Bom, vamos lá. Como eu disse, gente, é uma face oculta da estética. Por quê? Envolve procedimentos dos quais não são tão conhecidos ou então procurados pelo mercado de trabalho. Envolve dentes de ouro, cirurgias de modificação corporal, até mesmo piercings. Vamos lá, vamos dar início. Falar um pouquinho da história, né? Onde diversos povos antigamente utilizavam tatuagens, piercings, modificações corporais, até mesmo modificações dentais como uma alternativa estética e até mesmo de intimidação em batalhas ou então identificação de tribo e até mesmo como culto religioso. Para falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre os vikings, que eram conhecidos como um povo muito, como eu posso dizer, vaidoso, e com muita frequência alteravam a sua aparência, jogando soda cáustica nos cabelos para ficarem loiros, fazendo tatuagens em homenagem aos deuses, utilizando brincos, alargadores, tudo isso que envolve modificação corporal dentro desse mundo alternativo. Recentemente, até alguns arqueólogos encontraram restos mortais na Noruega e na Islândia que possuíam alterações dentais, nas quais eles esculpiam linhas horizontais nos dentes anteriores e superiores. E acredita-se que essas linhas eram preenchidas com corantes e utilizadas para intimidação durante batalhas, até mesmo como uma contagem de morte dos oponentes. Aqui temos algumas imagens dos fósseis encontrados, deem uma olhada na área mais cervical ali dos incisivos, a gente consegue ver essas linhas bem demarcadas, provavelmente feito com limas metálicas, as quais eles usavam para afiação de espadas ou afins. Temos também a tribo Maori, que pertence à Nova Zelândia, que são conhecidos pelas suas tatuagens únicas espalhadas por todo o corpo e pelo seu grito de guerra haka. Porém, essas tatuagens são mais conhecidas por serem apresentadas no rosto, que previamente, voltando um pouquinho, falando sobre o haka, era uma intimidação, que era uma dança que iniciava as batalhas da tribo Maori. E foi se tornando também um estilo de tatuagem entre os demais povos do mundo todo. Hoje em dia, a tatuagem Maori, muitas pessoas fazem como um estilo tribal, vamos dizer assim, né? Além disso, a Nova Zelândia abraçou a causa da cultura de seus indígenas, onde cargos públicos importantes são assumidos por membros que seguem essa cultura. Temos até algumas imagens aqui, desse coronel da Marinha, se eu não me engano, que ele foi promovido e com muita honra pela sua tribo por ter conseguido um cargo de altíssimo nível dentro de uma das forças, né, do país, tendo essa tatuagem no rosto, e cada vez se torna mais normal dentro desse país, né? Diferente aqui do Brasil, que um pouco ainda é visto com preconceito, com marginalização. Temos também a tribo Mentawaian, que é uma tribo da Indonésia, e sua cultura também inclui procedimentos de modificações dentais, onde as mulheres ficam lindas, entre aspas, né, para eles, no caso, apenas depois de passar por um procedimento extremamente doloroso, que envolve o cinzelamento de seus dentes, deixando os 4 incisivos superiores com formatos de presas. Com a mudança cultural do tempo, tal procedimento se tornou opcional, apesar de grande parte das mulheres ainda o realizarem para poder conquistar seus futuros esposos, esse tipo de coisa, né? Uma cultura um pouco retrógrada dessa parte, porque lá ainda se valoriza muito essa parte onde o homem é o manda-chuva de tudo, né? Olha só, gente. Aqui temos os membros da tribo realizando o procedimento naquela mulher,
E do lado, como que os dentes ficam, né? Eles as consideram linda pelo procedimento ser doloroso e elas aguentarem o procedimento, né? Nem tanto a questão estética, seria mais a questão cultural mesmo dentro dessa linhagem. Mais algumas modificações culturais, entre outras tribos, né? Temos o pescoço de girafa da tribo Karen, da Tailândia, escarificação da tribo Surma, na Etiópia, que é realizada com ferros quentes, os quais geram cicatrizes corporais que eles consideram uma adoração ao deus deles, que me fugiu o nome agora, se eu lembrar eu falo mais tarde. E o pescoço de girafa vem com um acréscimo de anéis metálicos no pescoço que vai expandindo e alongando a musculatura e a parte óssea também do pescoço, né? Modificações culturais também no Brasil, da tribo Kayapó, que são os alargadores e piercings. E da tribo Ticuna, que são tatuagens e piercings, são muito conhecidas pelas suas tatuagens. Nem todas elas nessa imagem são reais, algumas são apenas pinturas, mas eles são conhecidos por tatuagens nos braços, na região dessa parte do braço aqui. Bom, sobre as mudanças, com o crescimento das grandes cidades e a mudança do modo de vida do ser humano, muito dessa cultura se perdeu dentre os povos. Porém, pode-se notar um crescimento em pessoas que optam por ter tatuagens e piercings nos dias de hoje. Cada vez vem se tornando mais comum a gente encontrar até mesmo policiais ou até mesmo cargos públicos que antigamente não podiam, com pessoas trabalhando com o braço todo tatuado, até mesmo tatuagens na face, que eu irei mostrar mais adiante. Pois muitos, hoje em dia, conseguem ver o lado artístico dentro dessa área, e não só marginalizar, ou então falar que a pessoa nunca vai ser nada na vida, que não presta, esse tipo de coisa, né, que a gente acaba sendo muito comum, até por um pessoal um pouco mais conservador aí. Não tão errado, a opinião deles, tá? Mas acho que o desrespeito é algo que não deve ser levado em conta. Quem já viu a minha palestra já sabe quem são esses dois, mas quem não viu, eu pergunto para vocês agora, o que vocês acham que esses dois fazem da vida? Alguém arrisca? Ninguém quer ficar, pessoal? Não. Skatista. Vamos lá, tenta. O que você acha que ele faz da vida? Ele e ela? Eu posso falar? Vale eu? Pode. Vale? São cirurgiões dentistas. Acertei? Perfeito, professor. São cirurgiões dentistas. Aqui temos o Rafael Tied, cirurgião dentista de Campinas. Ele tem um estilo todo de modificação corporal. Ele começou na área de body piercing no estúdio em Campinas. E hoje em dia, além de ter se tornado meu amigo, ele trabalha com essa parte, gente. Ele faz bifurcação de língua, que é uma parte de modificador corporal. Trabalha com grills, modificação de orelha, como AirPoint, ou então orelha de elfo. Ele faz toda essa parte da cultura underground em si, hoje em dia, né? E a Ana Dansky, que atende ali no consultório na República, também cirurgiã dentista, trabalha somente com grills, estética, resina, faceta, piercings dentais, que estão voltando à moda aí agora, recentemente. E é isso, gente. Às vezes a gente acha que só pela aparência a pessoa pode ser um tatuador ou alguma coisa do tipo, mas nem sempre. Às vezes isso engana bastante nos dias de hoje. Estética. Para falar um pouquinho de estética, eu pedi a opinião de dois grandes mestres, quase doutores já, para mim já são, que é o professor Alípio Guedes, que está aqui conosco hoje, que disse o seguinte: estética para mim é a harmonia entre o corpo e o cérebro. O que é belo para mim pode não ser para você. Estética é essa harmonia entre seu cérebro e seu corpo, a sua aparência. Desde que isso não vá de encontro a nenhuma regra legal. Pode ser bizarro para mim, eu acho bizarro as tatuagens oculares, o famoso A-ball. Mas pode ser harmônico para outros, algumas pessoas curtem. Isso é verdade, isso é uma grande realidade. Em breve vou mostrar um caso que todo mundo se choca quando vê, mas que para a pessoa estar feliz, é uma pessoa muito gente boa, também a conheço. E o professor Arthur Carreira deu uma opinião um pouquinho mais curta, porém disse tudo o que precisava. Estética é tudo aquilo que é harmônico e equilibrado dentro de uma normalidade. O que ele quis dizer com isso? Ele criticou, falou que não é normal? Não, gente. Dentro da normalidade, ele quis dizer dentro do mundo que aquela pessoa vive. Dependendo, que nem a gente estava falando de um tatuador, de uma pessoa que mexe com modificação corporal, aquilo é normal dentro do mundo dela. Então, aquilo é harmônico e equilibrado para ela. Agora, a minha opinião sobre isso. A estética vai muito além de dentes brancos, perfeitos, alinhados. A estética é um conceito que varia de pessoa para pessoa.
Existem dentes que eu mesmo não acho bonito que andam fazendo por aí. Mas eu não posso criticar as pessoas que estão querendo, porque é a opinião de estética delas, cada um tem a sua. Nem sempre vamos concordar com a estética solicitada pelo paciente. Sabendo disso, o importante é executar um trabalho bem feito, com qualidade, que não cause prejuízos funcionais e que deixe o paciente satisfeito, seja com dentes mais próximos ao natural ou dentes metálicos. Uma língua bifurcada, uma tatuagem no rosto, seja o que ele quiser, gente. Contanto que você tenha habilidade e capacitação para realizar o procedimento, realize. Deixe seu paciente feliz e seja feliz. Vamos lá, falar um pouquinho sobre a estética dos dentes metálicos agora. Muitos que criticam o trabalho envolvendo estética metálica, dizendo ser um procedimento antiético, são aqueles que vendem facetas de resina reversíveis, ou então as famosas sem desgastes, indicam ou fazem propaganda de produtos que parecem ajudar, mas na verdade estão desgastando esmalte ou gerando um black space ali na região das ameias, não é mesmo? Então eu pergunto, ética é fornecer o que o paciente quer, falando a verdade para ele, realizando um trabalho que seja funcional sem danos futuros, ou trabalhar fingindo que sabe? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Eu acho que falar a verdade, né? Exatamente, você tratar o paciente... É falar a verdade. Acho que ninguém gostaria de ser enganado dentro de um consultório, em nenhum lugar, né? Olha só o black space ali, gente, que pode ser causado por alguns produtos, até mesmo de marcas famosas, viu, gente? Toma cuidado com isso daí, porque às vezes a gente acaba indicando um produto e o paciente usa de modo abundante e acaba gerando um problema para ele futuro. Assim como também, vamos dar um exemplo mais simplificado aqui, de um enxaguante bucal como o Periogard, que ele pode se tornar prejudicial com o uso contínuo. Ele é uma medicação, você não vai deixar o paciente usar aquilo a vida toda. Ou então as pastas com carvão ativado, que geram um desgaste, uma abrasão no esmalte dental. Pode gerar ao paciente aí uma sensibilidade ou alguma coisa até mais grave futuramente com o uso decorrente disso. E clarear, como o próprio Alípio já me disse um dia quando eu perguntei, até mesmo se você pegar uma pedra e esfregar no dente, vai clarear, mas até aí o que é funcional, o que é prejudicial? Aí você tem que se fazer essa pergunta e saber indicar a coisa certa para o paciente e tirá-lo de uma propaganda enganosa, como são essas pastas de carvão, ou então esses vídeos de YouTube com bicarbonato, aquelas moldeirinhas com laser que o pessoal vende no Mercado Livre. Isso tudo é muito errado e, infelizmente, a gente não está tendo força dentro da profissão para remover essas propagandas. Olha só aqui, mais um caso de estética. Olhem como é esquisito esse sorriso. Para mim, tá? Estou dando o meu ponto de vista agora. Olha o antes e depois desse caso aqui. Antes, um dente natural, bonito, alinhado até, que só precisaria talvez de um clareamento para resolver. Aí foram feitas facetas de resinas, que perdeu-se a anatomia, ficou-se um branco estranho e, na real, parece até, com brincadeiras à parte, um sorriso celite, um sorriso boca de privada, porque parece uma porcelana isso, tipo, de prato, não uma porcelana dental, bem feita, estética. Meu ponto de vista, gente, quem acha bonito, ok, perfeito, entendo. Mas, antes de criticar um lado, pense pelo outro. Mas procedimentos como esses vêm se tornando cada vez mais populares entre as gerações atuais, tendo em vista que cantores famosos, atores de cinema, jogadores de futebol, dentre outros, vêm normalizando essa estética, com tatuagens e piercings, fazendo com que se torne algo que está na visão do povo, tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens, reduzindo assim o preconceito existente nessa categoria. Olha aqui, gente como a gente. Vamos lá, pessoal, agora é para interagir um pouquinho, hein? O que vocês acham que essas pessoas fazem? Quiser chutar uma por uma, pode. Alguém se habilita? Conheço duas, então não sei se vale. Lógico que vale. A primeira fisioterapeuta, Isso mesmo. a terceira advogada e os outros não conheço. Perfeito, falou muito bem. A primeira é fisioterapeuta, minha futura esposa, gente, coloquei ela no slide sim, porque ela tem uma tatuagem de cobra no braço, que por muitos pacientes dela um dia vai ser mal vista, assim como é mal vista pela ela estando nos estágios agora. E é algo que ela, por mais que ela tenha tatuagem, gente, vocês não conhecem a pessoa que está por trás daquilo. Entendeu? Ela é um profissional, ela vai poder resolver esse problema, solucionar seu caso, se você permitir que ela faça isso. A segunda, Monami Frost, ela é ex-modelo Victoria's Secret, foi demitida da empresa por ter uma tatuagem no ombro na época, isso há muito tempo atrás. Hoje em dia ela fundou sua própria marca de moda, que é Frost, decorrente do apelido dela.
E hoje em dia considera-se que ela esteja mais famosa do que a Victoria's Secret, não no meio da moda, mas dentro do mundo underground. Afinal, ela vende roupas que o pessoal se sente à vontade de vestir, que sabe que é uma linhagem sem preconceito. A terceira é minha mãe, tá? Ela é advogada, ela tem a tatuagem de Arlequina no braço, e isso não muda o fato dela ser uma advogada muito boa, que ajuda muita gente e, por outro lado, ferra de outros, né? Brincadeiras à parte. O quarto é um professor do jardim de infância de uma escola nos Estados Unidos. Ele foi demitido, acho que o ano retrasado, por conta das suas tatuagens. Porém, ele colocou a escola na justiça e ganhou o caso, mostrando que a sua performance escolar era melhor do que muitos outros professores que já haviam sido demitidos daquela escola e até mesmo que estavam em ação, que ainda continuavam trabalhando no local. Muitos pais foram contra ele ter sido demitido e o ajudaram nesse caso aí para ser solucionado. Hoje em dia ele foi contratado e está dando aula, lecionando em outra escola do jardim de infância. Essa aqui temos a Sarah Gray, uma médica pediatra dos Estados Unidos também, toda tatuada. As crianças adoram a tatuagem dela por ser super colorida, ter desenhos de animais, de até mesmo figuras de desenho. O segundo é o Henrique Fogaça, muitos de vocês devem conhecer, que assistem MasterChef, ou então que curtem uma música boa. Assistindo agora, Marcelo. Tá vendo agora o MasterChef aí, ó? Tá vendo? Já ia falar. Ele tem grandes restaurantes de excelência, até mesmo uma lanchonete hamburgueria, e isso não muda o fato dele ser um ótimo cozinheiro, uma pessoa que sabe o trabalho que está realizando. A tatuagem não muda quem a pessoa é. O terceiro chama Jovair Alvarenga, coronel da Polícia Militar de São Paulo, aposentado, e presidente do motoclube do Moto Alto Turismo, do MAT Irmãos da Liberdade. Que vocês veem, quem olha para esse senhor não jamais diria que ele é policial, pelo porte, pelas tatuagens, tudo. E o quarto é um barbeiro, amigo meu, muito bom, por sinal, Alan Taramelli, que também é tatuado e sofre preconceito dentro da área dele, pois ele faz toda a parte de cabelo feminino quanto masculino, e faz progressiva, faz corte, faz aquele famoso cabelinho na régua, entendeu? Então, tipo, muito se julga sem conhecer a pessoa, isso é um fato na sociedade hoje em dia, que aos poucos está diminuindo bastante do que já foi um dia também, né? E um caso que gera muita repercussão. Até onde é bonito, até onde é feio, isso acho que só fica para a opinião deles mesmos, gente. Acho que tem muitos procedimentos deles que eu acho legal. É um casal que são amigos meus, são conhecidos meus. Eles moram na Praia Grande. Ele é conhecido como Diabão Prado e ela como Mulher Demônia. Muitos vão achar exagerados, eles têm tatuagens nos olhos, ele fez uma rinectomia para remoção do nariz, ele tem coroas metálicas, das quais são semelhantes à de um javali, feita por uma dentista, que eu não coloquei foto nesse slide, peço até perdão, que eu gostaria de ter mostrado, mas que é uma dentista normal, sem tatuagem, sem nada, padrão, vamos dizer assim, que realizou um procedimento estético muito bem feito e funcional para ele. E é aquilo, gente, é um cara muito gente boa, humilde, tem a sua fé dentro da religião, e a fé é a religião católica, e é isso, gente, a tatuagem, o estilo dele, a aparência dele pode até ser um pouco assustadora para alguns, mas não muda o fato dele ser uma pessoa muito boa. Eles são tatuadores, tá? Eles trabalham em estúdio, acho que até mesmo dele, na Praia Grande, e são pessoas excelentes, os conheço e eu falo pelo que eu conheço, tá? Se fizeram alguma coisa errada, não sei, isso não compete a mim, mas do que eu conheço deles são pessoas muito boas, não só como pessoas, mas também como profissionais, são ótimos tatuadores. Bom, entrando um pouquinho mais dentro da aula agora do CAP, Mini Grills e outros procedimentos que vão vir a seguir, o que são? O objetivo de ambos é o mesmo, apenas se classifica pelo número de elementos envolvidos no procedimento, podendo ser eles cimentados ou então removíveis. Eu, como vocês podem ver, não sei se dá para ver na câmera agora, tem o incisivo lateral direito e o canino superior direito, que são um mini grills removível. Olha só, coloque e tiro quando eu quiser. Que podem ser banhados a ouro, de ouro maciço ou então de metal odontológico, variando de acordo com a preferência do seu paciente. Se diferenciam pelo cap, apenas um elemento, mini grills, dois elementos, e grills de 3 ou mais elementos, podendo variar aí da quantidade que o paciente quiser, contanto que não altere a função. Vou falar um pouquinho sobre o procedimento.
para a realização desse procedimento, deve-se primeiramente realizar uma avaliação prévia para a verificação da necessidade estética que o paciente deseja e também da necessidade funcional. Não adianta você gerar algo estético se não tem função, entende? A partir do momento que aquele procedimento estético começa a afetar a vida do paciente e gerar um dano, isso não é certo, gente. Isso sim é antiético. E esse procedimento deve ser avaliado junto com a oclusão, espaços e possibilidades de trabalhos individuais de cada paciente. Então, cada paciente tem um caso, não é porque deu certo em um que vai dar no outro. Todo e qualquer procedimento deve ser realizado com total respeito ao paciente, competência e profissionais que tenham alguma experiência para tal realização, pois, assim como eu não sou um perito em cirurgia, eu não vou tentar em meu consultório, por exemplo, fazer um levantamento de seio maxilar. Jamais faria isso, até mesmo porque eu não tenho tanto conhecimento. Ou então uma extração de terceiro molar incluso, por exemplo, que para alguns é muito simples, mas que para mim não está na minha competência. Será realizada uma moldagem com silicona leve e pesada do arco dos elementos dos quais serão confeccionados os grills, onde será vazada com gesso especial para criar um modelo de trabalho, onde o protético fará um enceramento no formato de peça que o paciente preferir, dentre os elementos escolhidos, e posteriormente será fundida a peça metálica, seja ela em ouro, prata, metal odontológico, banhada a ouro, independente do que ela for. Dica do professor Arípio novamente dentro aí, gente. Caso seja realizada uma moldagem com alginato de qualidade e com precisão do profissional que estiver realizando a moldagem, isso pode se tornar uma opção. Então, se você tem experiência com alginato e você usa um alginato de boa qualidade, gente, é a mesma coisa que uma silicona. Mesma coisa não. Tem diferenças, porém, o resultado é o mesmo, contanto que você saiba trabalhar com aquilo. Aqui temos uma representação da silicona leve e pesada, tá? E aqui um modelinho realizado dessa moldagem. Deverá ser realizada uma moldagem com alginato do arco antagonista para criar um modelo com gesso pedra para ser avaliada a oclusão e articulador, antes e pós a confecção da peça protética, que poderá ser removível ou fixa. Por que tanto cuidado, gente? A oclusão é algo muito importante. Às vezes, um pequeno contato prematuro num dente pode alterar o seu andar, o seu dia a dia, uma dor de cabeça, um problema mais grave, de repente uma reabsorção radicular ou algo do tipo. Bom, a parte final eu já meio que disse, né? Visando uma peça 100% funcional que não traga danos oclusais nem ortodônticos futuros. Uma moldagem com alginato um pouco mais simples, somente para poder fazer o arco antagonista para poder verificar melhor essa oclusão em um articulador. Aqui temos alguns exemplos, tá? De cap, mini grills e grills. Como podemos ver na fotinha do meio aqui, temos caps em caninos, temos grills na última imagem, na terceira imagem, e temos um grills também, porque envolve mais de 2 elementos, na primeira imagem. Com a prótese em mãos, o cirurgião dentista irá avaliar a oclusão com maior precisão, ou seja, vai testar carbono, vai fazer todo o procedimento como se fosse uma coroa metalocerâmica, total cerâmica, o que for. É igual, gente, o procedimento é o mesmo. E realizar possíveis desgastes para evitar um contato prematuro ou algo do tipo, de repente um aperto na região de ameia, esse tipo de coisa. Contudo, pronto, será realizado um polimento para remover ranhuras em excesso e será entregue ou cimentada para o paciente. Entregue ou cimentada, pois se for removível, será apenas entregue para que ele possa usar da melhor maneira que ele puder. Criando seu próprio estilo underground ou modo de vida alternativo, como ele preferir. Mais exemplos aqui, as 3 primeiras imagens da esquerda temos os caps, né? O primeiro modelinho ali de cima temos um cap de moldura que chama, tá? Onde só vai ter o contorno do dente e no centro é o próprio dente do paciente. O segundo temos também um lateral, do qual tem um cap de prata, provavelmente. E o terceiro também uma capinha na qual é somente moldura. E do lado direito temos 3 imagens envolvendo mini grills, dos quais os 2 primeiros temos no incisivo lateral uma moldura e no canino temos uma total. E embaixo são a total no canino e no lateral. Na parte dos grills, só um minutinho, gente, perdão. Sim? Oi? Depois eu mando sim. Desculpa, gente. Grills.
Temos aqui o primeiro caso, 6 elementos envolvidos, tá? Onde os caninos desse primeiro paciente foram aumentados para parecerem presas de vampiro, né? Até um pouco excessiva a forma na qual foi feita, porém, foi a preferência dele, gosto dele, a gente faz o que o paciente quer, contanto que não altere função. É para isso que a gente faz a moldagem e testa em articulador, para ver se não vai ter nenhuma prejudicação em lado de trabalho, lado de balanceio, durante a lateralidade, durante a protrusão. Caso não afete em nada, será um dente muito funcional para o paciente. Aqui temos outros modelos também de cap, de grills e de mini grills. Agora vamos falar um pouquinho sobre língua bifurcada. Gente, língua bifurcada é um procedimento cirúrgico como qualquer outro, onde o dentista ou modificador corporal, a diferença entre os dois é que o dentista pode realizar procedimentos como anestesia e o modificador corporal não. É um procedimento como qualquer outro. O paciente vai ter uma profilaxia antibiótica, vai receber a técnica anestésica adequada, contanto que seja com um cirurgião dentista ou com outro profissional de saúde do qual possa realizar procedimentos como anestesia e tenha conhecimento das áreas anatômicas, onde passa trajeto de nervo, esse tipo de coisa. E também os cuidados pós-cirúrgicos, que seriam as medicações pós-cirúrgicas, a higiene que o paciente deverá realizar, a dieta e o repouso, para não estourar os pontos. E é isso, gente. A bifurcação de língua é isso. É uma cirurgia como qualquer outra, pode ser realizada pelo cirurgião dentista. Não coloquei nenhum caso clínico aqui, pois preferi não colocar, só coloquei algumas imagens do antes e depois. E temos o procedimento do antes da cicatrização, tá? Após a cirurgia ser realizada, onde será demarcada a região onde a língua será bifurcada, com uma caneta ou um carbono, algo que o cirurgião dentista consiga demarcar essa área. E depois será feita a incisão com um bisturi, começando de ponta de língua, e para isso é necessário, novamente, recapitulando, conhecimento anatômico. Gente, essa é uma região muito vascularizada que pode gerar problemas e que você deve ter conhecimento, sim, das áreas das quais você está trabalhando. Após a incisão feita e chegado ao limite até onde você pode bifurcar, será realizada a sutura, que começará do fundo para a parte mais anterior da língua. Existem muitos casos de pacientes que removem o freio, como foi o meu caso, durante a bifurcação, para poder deixar a língua até mesmo maior e menos presa em alguns casos, né? Eu tinha um pouco de língua presa, diminuiu um pouco. Experiência própria. O processo é indolor, a cirurgia em si ela é indolor. A dor é o primeiro dia, porque você não vai ter nenhuma medicação tomada ainda, então vai ter um pouco de dor após o efeito da anestesia, porém é uma semana de cicatrização tranquila, tomando as medicações corretas e realizando uma higiene adequada, tá bom? E aqui os casos de língua... Marcelo, uma pergunta. Sim. Para fazer essa cirurgia, pode ser só anestésico local mesmo? Então, eu recomendo anestesiar o nervo lingual. Pode ser até mesmo através da técnica da ptérigo, só que foque somente o nervo lingual, tá? Para alguns talvez seja mais fácil fazer assim. E depois você vai vir anestesiando a borda da língua e depois o centro, tá? Porque é um procedimento que vai envolver um corte, uma incisão grande em muitos casos, dependendo do tamanho da língua do paciente, pode ser doloroso você começar um procedimento e a língua não está totalmente anestesiada. Ou então a anestesia não ter pego direito devido ao nervosismo do paciente, não ter feito a técnica anestésica adequada. Então é importante você realizar mais de uma técnica nesse caso, tá? E no caso da ptérigo, do foco do nervo lingual, tem que ser bilateral, tá, gente? Mais alguma dúvida? Sim, tem um limite para fazer a incisão ou não? Tem sim. A gente fala, se for colocar em termo não técnico, um dedo de soalho de boca. Tomar muito cuidado para não invadir essa área, porque ela é muito vascularizada e tem muita coisa importante passando ali. É uma área literalmente nobre. Tomar muito cuidado para não tocar com bisturi nessa região. A menos que o paciente queira que você faça a remoção do freio, ainda assim você não vai soalho de boca, mas você pode fazer uma incisão um pouquinho maior para remover esse freio. Tá? Existem muitas procuras, Marcelo? Assim, dentro da área desse pessoal que vive um modo mais alternativo, existe sim. Semana passada eu realizei 3 cirurgias dessa no consultório em um dia. É um procedimento que hoje, para mim, como eu tenho conhecimento da área, demora em torno de 40 minutos até 1 hora. Não demora muito mais
que isso não, só em caso dê problema, mas comigo nunca aconteceu até o momento. Mas pode acontecer com qualquer um, gente. É algo que só acontece com quem faz. E não altera a função da língua? A menos que o paciente tenha uma parestesia por procedimento, ou então por um anestésico aplicado de maneira incorreta ou algo do tipo, não altera a função. No meu caso, dando o meu exemplo, e também dos pacientes que já conversei depois de realizar tal procedimento, o gosto sobre as coisas melhora, talvez pela criação de papila na região onde foi cicatrizada entre elas. É uma teoria minha, não é algo certo, tá? Não existe uma pesquisa científica sobre isso. Você tem controle independente dos lados, então você consegue controlar ambos os lados de forma independente, como você quiser. E é isso, gente. Demora um pouquinho, você vai ficar falando torto uns dias, né? Pelo menos as 2 primeiras semanas, porque está cicatrizando, está no processo um pouco, por mais que não doa, dolorido. Você vai passar por uma dieta líquida de coisa gelada, então recomendo sorvete, sopas, tudo líquido. E a higienização você vai realizar a escovação do dente normal, evitando, lógico, causar traumas com a escova nessa região. Vai fazer uma escovação bem devagar, porém removendo toda a sujidade da língua. E também um enxaguante bucal. Mais alguma dúvida? Você Não, consegue obrigada. voltar a língua na posição como era antigamente ou não? Cirurgicamente conseguimos sim. Será realizada uma incisão nas 2 laterais, mesmo onde aparece a sutura, nesse caso das imagens, vai realizar incisões dos 2 lados e no meio dela lá atrás. E você vai suturar novamente as 2 juntas, sendo a parte superior e a inferior. É mais complicado, é mais difícil e a cicatrização é um pouquinho mais demorada. Mas é possível sim. Mas é reversível, né? Sim, é reversível. Claro que não vai ser nada como antes, porque é aquela coisa, tudo que inicia de um jeito nunca vai ser igual depois de mexer. Mas é um procedimento reversível. Quando se reverte esse Só mais caso, uma pergunta. Sim. pode ir, Edi, depois eu pergunto. Posso falar? Pode. Tá. Vamos lá. As pessoas que te procuram normalmente exercem qual profissão? Agora eu vou te falar o porquê que eu estou perguntando, né? Porque eu encontrei muita gente relacionada à tatuagem que faz isso, tá bom? Sim, eu entendo. E realmente, grande parte do público que faz esse tipo de cirurgia estética são pessoas que trabalham com tatuagem, são pessoas que trabalham com estúdio de tatuagem, ou então com publicidade, fotografia. O meu foco de cliente hoje em dia, não foco, mas a predominância do consultório, do estúdio, eu tenho um consultório estúdio, são de tatuadores e body piercings, ou modificadores corporais. Mas já fiz cirurgia em fisioterapeuta, não foi a minha futura esposa, tá, gente? Mas já fiz cirurgia em fisioterapeuta. Até a minha bifurcação, quem fez foi o Rafael Tied, que eu mostrei lá anteriormente, lá em Campinas, eu fui fazer com ele. Mais alguma dúvida, Edi? Então, agora é só uma brincadeira, tá bom? Mas não era Sim. aquela gata que ia ser a tua esposa? Não, aquela gata da minha esposa. Tá bom. É só uma brincadeira. Eu sei, fica tranquilo. Ela me mandou mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim também, eu só não consegui ver o que é ainda. Lívia, você ia perguntar alguma coisa? Sim, se existe muitos pacientes que querem fazer a reversão, e se quando reverte, se eles perdem se eles têm alguma sensibilidade, se eles perdem alguma... Olha, eu realmente não tenho conhecimento se eles perdem alguma sensibilidade. Comigo nunca aconteceu de alguém pedir uma reversão desse procedimento. Com o Rafael Tied, conversando com ele há umas 2, 3 semanas atrás, ele me disse que um único paciente que quis reverter isso até hoje. Ah, legal, Marcelo. Ele tem uma ampla agenda de pacientes que fazem tal procedimento e faz isso há muito tempo. Somente um quis reverter. Ah, legal, obrigada. Imagina. Mais alguém tem alguma dúvida? Vamos continuar então. Aqui, como eu estava mostrando, tem algumas línguas, cicatrizadas. E é isso, gente. Depois que realizou o procedimento e tiver tudo cicatrizado, vida normal. Com algumas habilidades diferentes, né? Porque controlar individualmente, você pode fazer essas coisas que as pessoas estão fazendo na imagem, né? Orelha de elfo também é um procedimento que podemos realizar, contanto que tenhamos conhecimento para realizar tal procedimento.
É um procedimento cirúrgico simples, em teoria, tá, gente? Consiste na remoção dos tecidos da parte superior da orelha, onde posteriormente será realizada uma sutura unindo ambas as partes. Então, o que era assim, você basicamente vai retirar uma parte do tecido e vai suturar de forma que fique pontuda como as dos elfos, ou então a dos vulcanos, né, para quem assiste Star Trek. Então, você vai realizar o corte e vai remover tecido. Remover o tecido, vai ficar duas partes soltas, onde você vai realizar uma sutura e deixá-las juntas novamente. Eu vou mostrar uns exemplos mais para frente. E mesma coisa, gente, todo procedimento cirúrgico, profilaxia antibiótica, limpeza adequada, higiene pós-cirúrgica, medicação pós-cirúrgica. Não é porque é um procedimento alternativo de estética que deve ser feito de qualquer jeito. E ambos os procedimentos, tanto a língua bifurcada, quanto os grills, ou quanto a orelha de elfo, e outros procedimentos que irei mostrar, deve-se sim ter o conhecimento da área antes de realizar, tá bom? Olha só, um exemplo, a terceira imagem temos uma língua antes e depois da cirurgia, e as duas primeiras orelhas já cicatrizadas dentro dessa cirurgia de orelha de elfo, que chama AirPoint. Alguém tem alguma dúvida dessa cirurgia? Não? Então vou continuar. Vamos falar sobre Só uma pergunta, você elimina parte dela? Perdão? Você elimina, como é que fala? A incisão que você faz, você tira parte do tecido para conseguir isso? Sim, eu tiro uma pequena parte da cartilagem para poder conseguir esse resultado. Depois eu faço uma sutura apertada, tanto para não causar nenhum tipo de necrose por conta de pressão nos vasos, tá, gente? Podem ver na terceira imagem ali que está um pouco apertado, mas nada que esteja causando uma vasoconstrição ali por conta do apertamento dos vasos. E faz com anestésico local mesmo? Sim, com anestésico local mesmo. Ou sem anestésico, vai dar preferência do paciente. Tem gente que... Meu Deus, os modificadores corporais, gente, eles não trabalham com anestésico. Então, tanto a língua bifurcada quanto a orelha de elfo, muitos fazem sem anestésico. São pessoas guerreiras. Como aguenta? Então, é a vontade. Querer ter, e antigamente até tem uns casos de pessoas que fazem, como que é o nome? Suspensão, que são, vamos dizer, não implantes, mas eles colocam 2 ganchos em alguns músculos do corpo, como o músculo das costas, ou então o músculo peitoral, e fazem suspensão no ar, com esses ganchos cravados no músculo. Quem mexe muito com essa área não tem tanto... Óbvio, a dor é igual para todo mundo, gente. Talvez menos para alguns, mas a dor existe. O que eu estou dizendo é que às vezes a vontade é maior do que a dor que ele vai sentir. Então ele encara aquilo como se fosse algo único para ele. Tem um prazer envolvido, né? Sim, tem um prazer envolvido, isso é um fato. Assim como a tatuagem também, para quem faz. Tem gente que prefere passar a pomada anestésica que tem hoje em dia, mas tem gente que faz sem nada. Eu mesmo nunca fiz o uso da pomada, conheço pessoas que já utilizaram, mas eu prefiro fazer sem porque, para mim, eu curto aquilo que eu estou fazendo, entende? Então, é algo que vai muito da pessoa, de pessoa para pessoa. Piercings. Algo um pouco mais simples, porém que também demanda de conhecimento anatômico da região que você vai fazer a perfuração. É uma alternativa de modificação corporal que consiste na perfuração de um local do corpo, seja orelha, sobrancelha, nariz, umbigo, mamilo, genitália, dentre muitos outros que existem, utilizando um catéter descartável, como a imagem da esquerda, ou uma agulha americana, que é um material um pouco mais próprio para isso, porém que eu não gosto muito de utilizar, apesar de saber. Para a passagem de uma joia inicial que deve ser de aço cirúrgico ou titânio, que é mais recomendado pela sua biocompatibilidade. Aqui temos algumas imagens, tá, de piercings colocados em orelha. Eu acho que eu só vou ter imagens de orelha aqui, eu não coloquei imagens de nariz nem de sobrancelha. Todos esses foram realizados por mim, gente. Por que eu digo que deve-se ter conhecimento anatômico? A utilização de uma lanterna auxilia muito na perfuração de um piercing, gente. Vocês não sabem o quanto. Você saber onde está passando um vaso um pouco mais calibroso é essencial, pois se você perfurar em cima daquele vaso, 90% de chance de causar uma inflamação ou uma infecção futura nesse paciente, tá? Então, é necessário sim você utilizar seus EPIs, fazer uma higiene adequada do local onde será feita a perfuração,
utilizar uma joia de material de qualidade, como, por exemplo, um titânio ou um aço cirúrgico de qualidade, porque existem aços cirúrgicos de má qualidade também, tá? Assim como existem um titânio de má qualidade, mas é isso, gente, sempre prezando utilizar materiais de boa qualidade, com a técnica adequada, que a chance de você ter um sucesso no procedimento é muito maior, tá? Então, você pega a lanterna e coloca na parte posterior da onde você deseja realizar a perfuração. Se tem vaso passando, demarca um pouco mais para baixo, demarca um pouco mais para cima, distante daquele vaso, para evitar uma infecção futura. Então, você demarca com uma caneta antes, uma caneta marca-texto, ou algum outro tipo de caneta, ou até mesmo com um palitinho de dente, palitinho de dente não, né? Palitinho de madeira. E marca ele com carbono e pinga na orelha da pessoa. Posteriormente, passa um pouquinho de álcool para limpar a região, ou então clorexidina 2%, tá? E você realiza a perfuração, tá? Utilizando seus EPIs, de preferência um campo para poder colocar a orelha do paciente, ou o nariz, ou seja lá onde for para fazer a perfuração, tá? Mas basicamente é isso, gente. São procedimentos que vocês podem realizar. Em piercing, eu não recomendo a utilização de anestésico, tá? Porque o anestésico vai doer mais do que a perfuração é super rápida e tranquila, na maioria dos casos. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Até tem muitos dentistas que criticam quem realiza esses procedimentos de piercings em consultório. Eu acho super válido, porque é um procedimento que, se você tiver o conhecimento do que você está fazendo, é um ambiente um pouco mais higiênico, você tem um preparo melhor, você tem uma mão melhor. Óbvio, não estou criticando nenhum body piercing, tá? Acho que os body piercing têm muita qualidade, tem muitos body piercings muito bons que trabalham com materiais de excelência, assim como o Snoop mesmo, que é referência de piercing aqui no Brasil, ou então o Piercer Daniel também é referência, tá? Não só de piercing como modificação corporal, mas eu acho que um ambiente que você já tem um ambiente, você já tem um preparo, por que não realizar? Por que criticar quem faz isso, gente? Acho que não tem necessidade. E agora, tatuagens. A tatuagem é uma representação de arte, sentimento, momento, gosto e estética na pele. Quando o cliente procura um tatuador, ele tem que estar ciente do que quer fazer, em qual local do corpo, pois depois que tiver feito, não dá mais para mudar, gente. É um procedimento que é para a vida, a menos que você faça uma remoção com laser, mas aí já é outra história, outro valor, já é outro sofrimento. O cliente passa pelo momento de escolha da arte, tamanho e local. Depois disso, a arte é passada para um papel ectográfico e em seguida colada na pele no cliente através de um transfer. Após a secagem, a bancada higienizada e montada com todos descartáveis, vem a hora de tatuar. As máquinas de tatuagem variam muito, mas em média chegam a 3.000 furos na pele por minuto. Deixando a tinta na camada derme, a tinta penetra cerca de 2 milímetros dentro da pele do paciente. Depois de finalizada, a tatu é limpa, coberta e o cliente recebe toda a explicação de como cuidar da sua tatuagem para ter uma ótima cicatrização, evitando assim infecções, estouramento de traços, dentre outras coisas, tá? Aqui temos algumas tatuagens realizadas por aí, tá? Até uma tatuadora que trabalha no estúdio comigo, a Camila Vilauba, quem quiser acessar o Instagram dela depois, fica à vontade. E ela trabalha muito bem, ela só posta artes das quais ela mesma cria, tá? Então, todas essas artes que estão aqui foram criadas por ela, ideias da cabeça dela, junto com a ideia do cliente. Então, ela é muito boa no que ela faz. Escarificação. Vamos lá. Procedimento realizado com bisturi. É uma tatuagem que se dá através da cicatrização da pele retirada. Tá? Não é um procedimento que eu tenha domínio, não é um procedimento que eu realize dentro do meu estúdio, nem no meu consultório. Tá? Mas é um procedimento que vem crescendo bastante também dentro desse mundo de modificação corporal, que pode ser realizado por nós, assim como qualquer outro procedimento descrito aqui anteriormente e adiante, contanto, novamente, que você tenha conhecimento da área e do procedimento que você vai realizar. Consiste na remoção da pele e da cicatrização. Existem casos nos quais os pacientes até optam por jogar tinta de tatuagem nessa escarificação e cobertura com plástico filme ou então com tropical derm, no qual vai segurar aquela tinta ali e durante a cicatrização vai ficar da cor da tinta jogada. Claro, vai se perder-se muita tinta, não vai ficar tão viva a cor como gostaríamos, porém, o procedimento existe e a cor fica.
Eu não coloquei nenhuma imagem colorida aqui. Vejo agora que pisei na bola nisso. Alguma pergunta até agora? Só que tem que ter muita coragem, né, Marcelo, para fazer essa escarificação. Olha, é um aí. procedimento que eu mesmo tenho muita vontade de realizar, viu? Porque eu... Nossa, deve doer demais. Tatuagem já dói, imagina isso com bisturi. não, uma coisa... Quem ia falar, pode falar. Tatuagem dói, Marcelo, tudo dói. Não, tudo dói, isso é uma realidade, tudo dói. Voltando só um pouquinho para tatuagem, nesse caso da escarificação, consegue-se sim fazer com anestésico, tá? Até recomendo. Porém, pode-se também usar aquelas pomadas anestésicas que duram em torno de 3 a 4 horas, resolve também, tá? Porém, eu não recomendo a pomada. Se for para anestesiar, faz uma anestesia correta. Porém, tatuagem não funciona anestésico, tá, gente? Se você colocar anestésico injetável, você vai ter, sim, um estouramento de traço, a tinta não vai pegar tão bem por conta da vasoconstrição. Os vasos estarão fechados e você não conseguirá injetar a tinta tão bem como você gostaria na pele. Tá? Nos outras cirurgias que eu mostrei aqui, a utilização de anestésico é tranquila e válida. Se tivesse um anestésico para tatuagem, seria bom, hein, Marcelo? Quem sabe? Existe uma pomada anestésica, Lívia. Para tatuagem? Sim, chama TKTX, tá? Antes de passá-la, você deve fazer uma esfoliação da pele. Depois da esfoliação feita, você aplica a pomada e coloca um filme no local que você vai realizar o procedimento. Depois, legal. a pomada está fazendo efeito naquele local e você consegue ter umas 2 a 2 e meia aí de anestésico naquela região. Tem paciente que fala que funciona, tem paciente que fala que não funciona. No geral, mais para sim do que para não. Muita gente gosta de utilizar esse anestésico, tá? Não só a TKTX, existem outras marcas de mercado, tá? Porém, algumas marcas estão proibidas no Brasil. A TKTX esteve até algum tempo atrás. Ela voltou agora e em breve será proibida novamente. Burocracia brasileira, né, gente? Sabemos como que a Receita Federal gosta de nos ajudar nessa parte, né? Anvisa, todo mundo adora. Marcelo. Sim. Existe um documento que fala que é legalizado esses procedimentos para a gente poder fazer? Sim, existem documentos, existem autorizações, existem certificações e cursos que dão certificações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e diversos outros países. Existem alguns países, se eu não me engano, a Tailândia, que é proibido, tá? Eu tenho uma perguntinha. Que tipo de bisturi é usado nesse tipo de escarificação? É o elétrico? É aquele outro que é um Vzinho? Não, geralmente lâmina 15 normal, tá? Lâmina 15 ou aquela lâmina 15 um pouco menorzinha. Mas o cabo de bisturi é o mesmo que a gente utiliza na odonto. Entendi. E é só feito o corte ou é retirado? Então o cara consegue através desses... Ou é retirado... Eu atrapalhei ele. Uma linha, né, maior, ou só abre realmente? Não, você realiza o corte, tá? Com muita precisão para você não perfurar tecido a mais, tá? Então você vai realizar os cortes do desenho que você está fazendo, como vocês podem ver aqui, é o contorno, e depois você vai, com o auxílio de uma pinça reta, puxando a pele e realizando o descolamento dessa pele com o bisturi, tá? Jesus. Entendi. Ulala. Não é algo que eu tenho conhecimento e nem algo que eu realizo por falta de conhecimento mesmo. Espero futuramente realizar um curso que me permita ter o conhecimento para poder realizar tal procedimento, porque eu particularmente acho lindo. Vai até qual camada da pele? Até, acho que, se não me engano, tecido conjuntivo somente, Gabriele. Eu não tenho conhecimento, posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que até tecido conjuntivo. Outra pergunta, você para conseguir ser habilitado a fazer isso, são esses cursos, e esses cursos têm que ser reconhecidos também, tá certo isso, né? Sim e não, porque muita gente em si não tem o conhecimento, então que faz a bifurcação também não tem conhecimento. Não tem, aliás, tem o conhecimento, mas não tem o curso, tá? Perdão, tem o conhecimento, mas não tem o curso. É por isso que existem muitos casos de problema após também, porque tem pessoas que fazem sem o curso e sem conhecimento, então isso é uma coisa complicada. Por isso que é muito importante você procurar um local de confiança, de qualidade, que tenha suas certificações. Isso é uma coisa, assim como a própria odonto, né, nos mostra no dia a dia. Profissionais que realizam
cirurgia que não sabem, ou então que fazem de modo escancarado, cirurgias também, extração de terceiro, até mesmo faceta, gente. Isso acontece em qualquer área, dentística, endo, prótese, cirurgia, tudo, pediatria, isso é um fato. Marcelo, eu ia mencionar exatamente isso que você disse. A tatuagem ela tem que ser bem escolhida e saber onde você faz, né? Porque eu tenho uma que eu fiz quando era mais nova, louca para fazer, a avó autorizou, fui. E a minha ficou torta, odeio essa tatuagem. Super odeio. Eu mesmo estando nesse meio, tipo, de tatuagem, tudo, dessa cultura toda, eu tenho uma tatuagem que eu odeio, que eu fiz aqui no estúdio, aqui no Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo. O dono do estúdio que fez a tatuagem tinha grande nome e, nossa, fez uma cagada no meu braço, bem dizendo. Então, ela ficou torta e eu tentei arrumar ela, deu uma melhoradinha assim, mas eu sou louca para fazer algo em cima dela, porque eu odeio ela extremamente. Olho para ela, tenho vontade de me livrar dela o tempo inteiro. Mas isso é uma coisa normal. Acho que quem tem tatuagem, quem tem mais de uma, ou até só uma, tem uma tatuagem que não gosta. Como disse o Pedro aqui, tem uma mandala, que é um termo que a gente utiliza no estúdio desse rapaz que fez a cagada no meu braço, que identifica a tatuagem ruim. Se você entrar no Instagram do cara, tem tatuagem de Jesus de 2 faces lá. Eu não vou mencionar o nome do cara, porque eu não quero receber um futuro processo aí, talvez, se ele ver esse vídeo, né? Mas nossa, é deplorável. O trabalho do cara já foi bom um dia, mas hoje em dia é deplorável. Depois eu vou até te chamar no Instagram para ver se você avalia se dá para fazer alguma outra coisa em cima disso. Ok. Aí a gente conversa depois. Eu não tenho conhecimento de tatuagem, eu não realizo tatuagem, porém eu sei avaliar se dá para cobrir, essas coisas assim, eu sei avaliar, tá, gente? Eu trabalhei muito tempo em estúdio antes da odonto e até hoje tenho um estúdio com a cadeira de odonto dentro, né? Em breve vai estar funcionando a cadeira 100% com estúdio com dentista. Aí sim, hein? Mas é isso, gente. Basicamente, tanto na área odontológica quanto nessa área de modificação corporal, tatuagem, o que for, você tem que procurar um profissional de qualidade que você tenha confiança e que seja certificado. Que utilize materiais de qualidade também é importante. Não adianta você ser bom e utilizar materiais ruins. Não adianta você ser ruim e utilizar material bom, entendeu? Então, isso tudo é equilíbrio. Você precisa ter conhecimento, utilizar coisas boas e saber o que está fazendo. É basicamente isso. Próxima, E-ball, procedimento um tanto quanto perigoso e que necessita uma habilidade muito grande para se fazer, tá? A famosa tatuagem no olho, o pessoal acha muitas vezes que é como uma tatuagem normal, que você vai pegar a maquininha e vai começar a riscar ali como se fosse a pele, sabe? Mas não é a pele. É o quê, professor? Oi, tá me ouvindo lá? Tô ouvindo. Mas tô falando que meia hora nada. Tá bem travada a voz, mas tô ouvindo. Tá ouvindo o som aqui. Eu não vou falar para assistir tudo, mas tô tentando acompanhar. Gostei. Bacana, obrigadão, professor. Sério, cara, eu tô acompanhando um pouco no carro, agora aqui em casa, enfim, né? Tô vendo bem bacana. Tô gostando. Bacana. Inclusive, o professor Arthur aí, gente, fez 3 tatuagens com a gente lá no estúdio. Uma tatuagem que eu fiz, inclusive, eu quero mudar de cachorro para gato. Não sei se é possível. Ele deu um visual novo para a aula dele hoje. Satisfeito com ela. Marcelo, fico feliz, professor. A regulamentação disso tudo, assim, na boa, né? Perdão, não entendi. Quando a regulamentação, ou consequências, você está falando bastante até, né? Tá falhando bastante. Consegue digitar? Eu dou uma lida aqui no chat. Você já pediu muito. Agora eu vejo. Eu digito. Ô, professor Arthur, foi essa aí que o senhor falou que queria fazer, né? Eu vou fazer ainda. Opa, aí sim, hein? Aí eu quero ver. Até lá, acho que eu já vou estar certificado com um curso bem feito para poder realizar aí, hein? Gente, assim como a explicação, eu não coloquei muito. Aliás, não coloquei nada escrito nesses 2 procedimentos, porque são coisas que eu não obtenho a capacitação e nem o conhecimento para realizar. O que eu posso afirmar é um procedimento delicado, é um procedimento que deve ser cuidado, tá? Com o profissional que você escolhe, com o material que vai ser utilizado, pois existem muitos casos que causa cegueira, que causa perca ocular, tá? Então é algo bem que deve ser cuidadoso e tomem cuidado, basicamente, tá? Se alguém tiver vontade ou conhece alguém que
dá dica, tenta instruir, porque é algo complicado esse procedimento. Consiste como é que eu posso dizer? Injetar a tinta da escolha do paciente dentro do globo ocular. Você vai atravessar apenas a membrana ocular. Sim? Tá tendo microfonia, Marcelo. Ô, professor Arthur, desliga o seu microfone, tá dando um eco. Obrigada. Foi. Então, vocês conseguiram ouvir ou querem que eu repita? Pode repetir, por favor. Ok. Então, é um procedimento muito cauteloso que deve ser realizado por um profissional muito bom, porque é perigoso, gente. Existe até uma página no Instagram que mostra alguns casos de técnicas que deram errado, na qual levou o paciente à perda ocular, à cegueira e até mesmo ao vazamento de tinta para a área das pálpebras, tá? Eu não coloquei nenhum caso que deu errado para ninguém também ficar se assustando, mas quem quiser correr atrás, corre, que vale a pena, tá? É um procedimento muito bacana. Eu acho lindo esse trabalho. Consiste na injeção de tinta da preferência do paciente. Não sei qual é o tipo de tinta, não me perguntem. Eu só sei que não é a mesma utilizada na tatuagem, o tipo de tinta específica, que é injetado através de uma seringa bem fina, bem pequena, no globo ocular. Você vai atravessar a primeira membrana apenas do olho para fazer essa injeção de tinta, tá? Existem diversos tipos de cores, consegue fazer mistura de cor também. Existe um Instagram também de um cara chamado Gato Body Art, que ele é fera nisso, ele tem olhos que fazem cores do arco-íris, tá? Então é um procedimento muito bonito mesmo e cauteloso, mais uma vez, gente. É algo que se deve ter muito conhecimento. É um procedimento que eu pretendo aprender a fazer um dia, mas que para isso eu quero pelo menos umas 2 a 3 certificações de pessoas diferentes para ter total certeza daquilo que eu estou fazendo, para poder ver o que ambos falam, no que eles concordam, no que eles discordam, para poder ter minha base própria de conhecimento. Porque é complicado você ter um paciente ali, óbvio que na odonto também acontece muito isso, mas você poder deixar um paciente cego ou então fazer ele perder o olho é algo que é complicado, gente. O peso é muito grande nas suas costas. A gente também tem esse peso dentro da odonto, de fazer o paciente perder um dente, abrir um dente errado, então durante uma extração quebrar um dente antagonista, um dente vizinho, a gente já sabe como que é, mas fazer o paciente perder a visão acho que é algo um pouquinho mais delicado, né? Óbvio, quem trabalha com cirurgia encara isso o tempo todo, numa comunicação bucosinusal, ou então numa possível infecção que causa um abscesso celulite, algo do tipo, né? É complicado mesmo. Ou então uma angina de Ludwig, de repente, tá? Mas basicamente é isso, gente. O que eu tinha para falar sobre esse mundo, para introduzir vocês nesse mundo, é basicamente isso. Eu entrei um pouquinho mais a fundo na parte de grills, porque é a parte mais odontológica, né? Mas saibam que vocês podem se capacitar em tudo, se certificar de tudo, e são procedimentos que vocês podem realizar. O povo tatuado que tem essa cultura, que tem toda essa aparência um pouco bruta, talvez para alguns, é um povo muito gente boa, de enorme coração, grande maioria, tá? E é isso, gente. Basicamente, seria isso que eu tinha para falar dessa cultura. Peraí que travou aqui, gente. Ô, Marcelo, Oi. já como que chama? Essa dos olhos aí, Sim. Ela já não tem reversão. Uma vez feita... que eu saiba, assim. Não tem reversão. É uma vez feita, acabou, é para sempre. Não dá para a pessoa ir mudando de cor, é só essa cor para sempre, no caso. Dá para mudar a cor no tanto que você vai acontecer uma mistura, né? Por exemplo, se jogar uma cor amarela, se jogar um vermelho, a possibilidade de ficar laranja, porque essa tinta vai estar ali instalada, tá? Você só consegue deixar um tom mais claro, mais escuro, ou então fazer uma mistura que chegue num tom que também vai ficar mais escuro, né? Um tom acima. Mas se, por exemplo, você fizer uma tintura de preto, acabou, não tem reversão. Que nem esse rapaz, o segundo rapaz aqui, a cor do olho dele é cinza, tá? Então é algo que tá um pouco complicado de sair dessa cor. Seria o preto ou então uma mistura com o vermelho, porque o vermelho é um tom que pega muito forte, sabe? Então ficaria um vinho escuro, talvez, não sei, um marrom. Seriam possibilidades. Mas reversão, eu creio que não tenha. Posso estar falando besteira, mas eu acho que não. Entendi. Legal. E como você estava falando aí das profissões das pessoas tatuadas, né? Como pessoa, agente da gente. É engraçado que a gente vê uma pessoa tatuada, para mim, que você estava me perguntando aí, para mim eu ia falar que era tudo tatuador, porque a gente já tem essa visão, né? Normalmente tatuadores são todos tatuados, usam esses
piercings, alagadores, e todas essas coisas, né? Então é Sim. engraçado como você disse, normalmente a gente julga as pessoas pela capa, né? Você olha Sim, e mas, gente, isso é algo que acontece que eu acho que com muitas pessoas, não só com o povo tatuado. Tá na nossa cabeça algo muito errado da gente pré-julgar tudo que a gente vê, sabe? É muito complicado. Mas aos poucos isso vai mudando, gente. Aos poucos a gente vai evoluir bastante nessa parte aí, tenho certeza. sim, com certeza. Mas muito legal, assim, essa palestra foi maravilhosa, porque transmitiu, assim, um conhecimento que a gente não vê no dia a dia, né? A gente nunca parou para poder entender, para poder ver o que as pessoas são realmente por dentro, né? O que a pessoa é através Sim. da face, atrás dessa figura da gente, né? Sim, sim. Até mesmo porque até o tema da aula, faça oculta da estética, né? Porque não é todo dia que você vê alguém com o olho pintado entrando no seu consultório, né? Assim como você anteriormente, deixa eu voltar lá, o próprio caso do casal, o Diabão Prado e a Mulher Demônia, que são um casal muito gente fina, tá? Excelentes profissionais dentro da área de tatuagem e que são muito pré-julgados. Todo mundo fala, nossa, o cara é satanista, o cara é não sei aquilo. E não, gente, o cara é católico, ele não é conservador, óbvio, né? Dá para ver que ele não é, pelo estilo dele e tudo, mas ele é um cara cabeça aberta, ele é um cara muito gente boa, ele é um cara que ajuda as pessoas, é um cara que fala da religião, sabe? Então, acho que a gente pré-julga muitas coisas, isso é um fato. Isso na sociedade de qualquer pessoa, na sociedade em geral. Ô, Marcelo, o professor Arthur perguntou assim, quanto ao comprometimento legal em relação a procedimentos invasivos, pele e divisão da língua, essas certificações têm amparo legal? Sim, as certificações têm amparo legal, tá? É dentro da área de modificação corporal. Isso não tinha antigamente, tá? Acho que há uns 5, 6 anos atrás não tinha essa certificação legal, não tinha amparo legal, na real. Porém, como esse mundo de modificação corporal ganhou-se muito espaço, tá? Hoje em dia tem sim uma certificação e um amparo legal dentro da lei. Diferente de coisas que tinham amparo antigamente, como colocar piercing em menor de idade com autorização dos pais, hoje em dia nem com autorização dos pais, gente, vocês conseguem mais colocar um piercing, tá? Eu mesmo não realizo piercing em menor de idade, tá? Porque por mais que a mãe autorize, vai que o pai não autoriza e eu recebo um processo do pai por conta de um filho ou de uma filha. Na minha época, quando eu era mais novo, não tinha tanto isso. Antigamente era liberado. Eu fiz uma tatuagem com 6 anos de idade. Minha mãe liberou, minha mãe assinou lá e liberou. Então, hoje em dia, nem com isso ela conseguiria. Ainda mais uma tatuagem que é para a vida. E por incrível que pareça, não foi a tatuagem de 6 anos que eu reclamo de estar feia hoje em dia. Por isso que eu falo, tomem cuidado, gente. Mas é isso, existe sim a certificação, tá tudo dentro da lei e com amparo legal caso dê algum problema legal aí. Pode falar, Paula, desculpa. Desculpa eu te interromper. E essa história de dentista não poder mexer em orelha, como é que fica? Então, dentista, dentro da profissão, dentro do Conselho Regional, eu não estou muito por dentro sobre a parte de mexer em orelha ou não, tá? Não estou mesmo. Mas a parte de modificador corporal pode. Eu tenho a certificação e eu realizo alguns procedimentos, tá? É isso que eu queria entender. Porque, assim, exemplo, ninguém tem um conhecimento... Dentista, Perdão, pode falar. Muita coisa o dentista não pode fazer, mas o body piercing e o modificador podem, né? Então... Sim, até mesmo pelo amparo legal, porque é uma modificação que é escolha do paciente aquilo, entendeu? Óbvio, tudo que é realizado em consultório, grande parte também é escolha do paciente. Só que a parte do modificador corporal é menos burocrática, não existe um conselho do body piercing, não existe um conselho do body modifier, né? Então é algo um pouco menos burocrático, é algo mais tipo ligado ao profissional, lei e o paciente em si. Agora o nosso não, o nosso passa por um conselho, passa pela briga com o conselho de medicina, que não quer que a gente faça isso, que não quer que a gente faça aquilo, e no final ninguém tem conhecimento melhor de cabeça e pescoço do que o dentista, que a gente estuda isso desde que a gente entra na faculdade. Exatamente. E o que você também não sabe se de repente o CRO pode encrencar por você estar fazendo um procedimento de modificação dentro do seu consultório? Pode até encrencar, mas o meu consultório é dentro de um estúdio. Então, antes de ser dentista, eu era um modificador corporal, eu colocava piercing já. Então, se ele não quiser que eu realize dentro do meu consultório, ok, eu realizo na sala do lado, em cima de uma maca, não tem problema nenhum.
Eu prefiro sim Entendi. odontológica porque eu tenho aonde fazer o paciente cuspir, eu tenho um sugador me auxiliando. Mas se eles querem reclamar que é dentro de uma sala odontológica e querem me colocar numa sala sem nenhum sem nenhum resguardo como sugador, essas coisas, ok. O procedimento vai ser realizado igual, com o mesmo cuidado, com menos artefatos me ajudando. Porém, o procedimento vai ser realizado porque eu tenho essa certificação. Aliás, Essa parte burocrática do nosso conselho é muito ingrata. Em muitos estúdios já existe uma cadeira odontológica, né? Para poder fazer vários procedimentos. Muitos estúdios estão colocando sim. Até o pioneiro nisso, além do Rafael Tied, que eu coloquei lá atrás, que ele não tem um estúdio, ele tem um consultório odontológico, mas realiza muitos procedimentos de estúdio dentro do consultório, tem como que é o nome? Elements Joia Dental. Eles são um estúdio, eles começaram como estúdio, colocaram barbearia, mesa de sinuca, e hoje em dia eles têm protéticos trabalhando com eles, fazendo grills. Eles atenderam Fogaça, Murilo Couto, Cléo Pires. Muitos famosos vão lá porque têm esse conhecimento. E alguns deles nem dentistas são apenas protéticos que trabalham lá dentro. Óbvio, tem dentistas, mas a maioria, grande parte, é protético. E é tudo feito lá, desde a moldagem, da avaliação e da fundição da peça. Então, basicamente, você consegue entrar e sair com a peça no mesmo dia. Se você tiver dinheiro para bancar tudo isso, óbvio. Essa parte protética me interessou muito. E outra sim, coisa, é uma né? parte... Os bolivianos também, eles pedem muito metal nos dentes. Sim. É da cultura deles também. Sim, a cultura deles. A minha parte mesmo, que eu tenho, vamos dizer assim, que eu tenho uma tara pela essa parte de cultura underground tudo, e também pela parte de dentes de ouro, é por conta de família cigana, entendeu? Então, eu tive família cigana, tenho ainda, né, na real, e é algo que eu gosto muito, e para mim é questão familiar, então eu gosto dessa parte, votei, e é isso, gente. Eu fiz a minha removível porque para mim é mais prático, entendeu? Hoje em dia estamos com máscara, né, mas amanhã depois a gente pode não estar mais, e se bem que eu tenho tatuagem no rosto, eu nem deveria estar falando isso, né, eu tenho a tatuagem aqui, mas tem paciente que pode achar ruim, isso é uma realidade hoje em dia, infelizmente. Como já teve, e saiu da sala de consultório. É verdade. Uma coisa que sempre me atraiu também no laboratório é fazer prótese teatral, sabe? De você né, caracterizar uma pessoa com a prótese. É muito legal isso. Sim, é algo muito bacana. Até mesmo, não sei se... Eu creio que seja possível fazer, por exemplo, um grills de cerâmica ou então de resina que seja uma presa de vampiro própria para ele. Entendeu? Creio que seja possível. Professores de dentística. Fala, meu pupilo. É possível fazer, por exemplo, um cap ou um grills de resina? O problema da resina, assim, o metal ele tem uma certa resistência, dificilmente ele vai fraturar. A resina já é mais friável, mas não é impossível, né? A gente tem aí os Snap-on Smile, que é de resina composta, é um material resinoso, tá? O Snap-on Smile é uma prótese de resina que você recobre a vestibular de alguns dentes para poder fazer o encaixe. Então não é impossível, não. É possível fazer. É até colorida, se for o caso, né? Você pode brincar. Existem alguns que você não colocou aqui, mas existe a tatuagem dental. É um tema para você pesquisar e acrescentar. É verdade. Existe é verdade. Ela é feita com pigmentos, né? Com resinas de pigmentos, né? Que você faz essa tatuagem, esse desenho na superfície do dente, né? E a resina é possível sim você fazer em resina, apesar de que ela é friável, tá? Talvez a gente não usasse a resina composta, talvez a resina acrílica fosse mais adequada, mas é possível sim. Entendi. Bacana, muito obrigado, professor. O filme do Freddie Mercury... Posso acrescentar uma coisa? Posso acrescentar uma coisa nisso? Pode, claro. Ó, onde eu tenho um laboratório, parede comigo, era um cara que faz gravação em vidro. Sabe aquele negócio de casamento? Os noivos, tá escrito no copo, tá escrito no prato, tá escrito em tudo isso. Eu dei um dente meu para ele de cerâmica, ele colocou uma bandeira do Corinthians. Olha que bacana! No dente de cerâmica. Que legal! Eu falei para ele assim, a gente só precisa divulgar que a gente vai ficar rico, né? Porque adorei, Edi. E tem de corintiano banguelo, né, meu? A gente vai ficar rico. Aí, tá vendo, Edi? É algo que até mesmo um dia, talvez, a gente feche uma parceria. Tá vendo? Se alguém parecer querendo uma tatuagem dental, eu posso falar com você. Muito bom, muito bom. Posso te falar?
Meu, ficou perfeito, você não tem ideia. Olha que bacana. Não tem ideia. O seu microfone está desligado, Arthur. A gente não consegue te ouvir. Eu não sei se é o microfone que está desligado ou você está sem som. Ele está ligado, mas acho que está ruim. Tá cortando, tá picotando. Agora você desligou. Ligou de novo. Forma, meu. Tira Corinthians da parada. Faz favor, deu para eu entender, não? Ah, que é tudo time. Tira Corinthians da parada. Os seus dois mentores são palmeirenses, o Marcelo. Eu sou palmeirense, o Arthur é palmeirense. Você tem que mudar essa, meu. Complicado. Que na verdade o Corinthians é comércio, não é? É melhor Corinthians, né? Corinthians é nicho de mercado. Exatamente. O professor, cuida isso, mas trabalha perto de Itaquera. Eu não posso falar muito, não, que a maioria dos meus pacientes são corintianos, né? Olha lá, a esposa é corintiana, já gritou de lá, respeita. Gente, toda brincadeira. Abraço, Janete. Um abraço para você. Mas então, gente, é basicamente isso. Tem muita coisa aí, ó. O próprio Dia acabou de falar de algo, que é a tatuagem dental, que ele tem uma coroa com o símbolo do Corinthians, que é uma estética alternativa também. Não deixa de ser uma cultura underground. Boa noite, Marcelo. Perdão? Boa noite. Meu nome é Washington. Boa noite. Eu sou aluno do segundo. Estou no segundo. Boa noite, Washington. E quanto a isso que você falou de fazer de resina, eu tive um professor de prótese e ele fazia aquelas próteses para o pessoal que fazia as noites do terror no Play Center. E um daqueles que trabalhavam lá nas noites do terror, ele fez uma presa. E esse cara gostou tanto Eu trabalhava da presa. Lá. Então, ele fez, talvez você conheceu ele, o Peu, um protético que chamava Peu. E não cheguei a conhecer não, sinceramente. Ele fez e o cara gostou da presa. O que ele fez? Ele fez uma com as presas um pouco menor que o cara usava no dia a dia. Direto. Bacana. Caramba, assim bacana. De verdade. Tem até um ex-aluno da Anhanguera, que é o Pedro Lima, se formou há pouco tempo também. A namorada dele é a minha amiga de infância, e ele fez as presas dela com os caninos um pouco avantajados para ficar parecendo uma presa de vampiro. Ficou funcional, ficou estético e ficou de acordo como ela queria. Tem aqui, só para complementar, tem uma cultura japonesa chamada Iaeba, depois se vocês quiserem procurar na internet, com Y, tá? Que faz a projeção dos caninos com resina composta, mas é fixada, né? Técnica adesiva, é um trabalho que você faz para ficar. Para dar às mulheres um ar mais de adolescente. É cultural, né? E você faz essa técnica, onde você projeta os caninos para deixar eles propositadamente desalinhados. Isso poderia ser feito com resina. Como eu falei, a resina composta eu acho que não é o material adequado. Talvez com resina acrílica, que é um material que você consegue colocar e tirar com mais facilidade, sem a friabilidade da resina composta. O Alípio, mas isso há muitos anos já é feito. O meu filho, uma época, comentou comigo que ele ia talvez aumentar as presas. E é feito no consultório mesmo e é direto. Isso já há muitos anos, sei lá, uns 10 anos. Não, se você usar a técnica adesiva, é como se você fizesse uma faceta laminada. Você vai fazer ela, só que você vai fazer ela num volume maior, na incisal, para que o dente pareça maior. Né? Isso a gente consegue fazer tranquilamente com a técnica Professor adesiva. Alípio, eu vou levar, assim que possível, né? Eu faço uma promessa. Então, eu levo essas presas, né? Que eu também sou protético. O senhor me conhece, eu sou o marido da Paula, que está falando aí. E assim que o Palmeiras ganhar um mundial, eu levo, tá? Pra turma. Puta, eles vão me cobrar. Eles não vão te cobrar, eles vão me cobrar. Eu vou te dizer um negócio. Você não se esqueça que você ainda vai passar por mim na clínica, na faculdade. E a gente vai ter achei bem deselegante falar de algo que nunca vai acontecer. Eu queria ver as presas. Ô, professor, você já expulsou ele até da sala, lembra? Ele Lembro, levava para as aulas, ficava lá comigo e você sabe que naquele dia eu recebi uma ligação no meio da aula. Faça de novo isso. Tira ele da sala, já que você está no comando aí. Vou expulsar, é verdade. Eu expulsei da sala.
Washington Randolph, esse nome eu guardei, já anotei aqui. Anotou aí, né, Arthur? Aqui, ó. Para a posteridade. Não, pior não é ele ser o Washington, entendeu? É que ele já vinculou, tô lascada. Ele vai fazer o curso em 10 anos, tá, Paulo? Não faz isso, pelo amor de Deus. E na mesma classe tá a minha filha, né? A sua filha ainda não falou com a gente a respeito de nada, então, por enquanto, ela vai ser... Deixa vai ser jornada com os leões. Vamos só ver como é que vai ficar essa turma aí, então, hein? Eu vou levar essas presas, assim, a promessa. Só o Palmeiras ganhar esse Mundial aí, eu levo. Ele é teimoso. Marcelão. Talvez um dia meu filho veja essa presa. Eu amei sua palestra, muito boa. Parabéns. Washington, primeiro, presa canina. Obrigado. Não sei se você aprendeu na anatomia, tá? Você aprendeu lá em boxe, deve ter ensinado que presa é canino. Gente, só para finalizar aqui agora, para não ultrapassar muito o horário também. Falar um pouquinho só do respeito dentro dessa área, tá, gente? Que é uma nova visão de estética que está cada vez mais em alta do mercado aí e da população. Assim como foi com os implantes, clareamento, facetas, que agora temos essas facetas Mentex agora, né? Que está como moda, feita de resina BL1. Precisamos estar preparados para atender as necessidades dos pacientes, mesmo que o que seja para os pacientes, mesmo que não seja estético para nós. Como dito anteriormente, o que é estético para mim pode não ser para você. Às vezes, uma faceta BL1 é estética para o paciente, às vezes é o que ele quer, é o sonho dele. Temos que estar dispostos a abrir a cabeça e fazer aquilo para ele, mesmo que a gente não goste. Tem gente que gosta, isso é um fato. Assim como vai acontecer com as coroas metálicas, uma bifurcação de língua, isso é normal. Mas lembre-se sempre de uma coisa, gente. Qualquer trabalho que vocês forem realizar, tenham conhecimento daquilo que vocês estão fazendo. Tá? Usem materiais adequados, façam com total responsabilidade dentro da necessidade do paciente. Respeite a opinião das pessoas. É isso. Novamente, meu slide travou. Um reconhecimento aqui, gente. Eu estava falando sobre a cultura maori no começo. Essa é a atual repórter da Nova Zelândia, Orine Kaipara. Se tornou a primeira apresentadora de televisão com uma tatuagem Moko Kawaii, facial visível, que é a tatuagem maori que é feita na parte do queixo da mulher da tribo maori indígena da Nova Zelândia. Aos 35 anos, ela vive em Auckland, na Nova Zelândia, e trabalha para TVNZ, tá? É uma pessoa que merece muita admiração e respeito aí por ter sido a primeira a conseguir isso no mundo todo. Obrigado a todos pela atenção, espero que tenham gostado. Quaisquer dúvida, podem me mandar uma mensagem aí no WhatsApp ou no Instagram, tá? Aqui também estão os dados da equipe ON, que é uma equipe excelente que dá cursos aí de odontologia, de estética, em dentística, tá? Dentre outros. E é isso. Estamos aqui para agradar a todos, se possível. Muito obrigada, Marcelo. Foi maravilhoso a sua palestra, muito produtiva, de assuntos muito diferentes e que a gente não vê sempre, né? Tem alguns comentários aqui no chat. A Gabriele está falando que a palestra foi incrível. E a Larissa também. Claro, né? Essa nenenguinha, vou mandar um beijo para ela, que amo muito essa garota, gente. Marcelo, parabéns mais muito uma vez. Muito obrigado pela presença. Obrigado, professor. Todos. Parabéns, Marcelo. Muito obrigada. Obrigado a todos, gente, por terem aguentado até agora aí a palestra. Sei que não é um tema que talvez muitos vão querer seguir, mas é bom ter conhecimento de tudo, né? Marcelo.